Ela despejou água gelada no idoso que estava limpando o chão. Achou que ele era apenas um funcionário invisível, mas quando descobriram quem ele realmente era, toda a empresa parou. O que aconteceu depois mudou a vida de todos para sempre. Era uma manhã comum na Corporação Estrela Azul quando tudo mudou. O relógio marcava 8h15 da manhã, quando um homem de cabelos grisalhos empurrou a porta giratória do imponente edifício de vidro no centro empresarial. Ele vestia uma camisa social simples, calça de tecido comum e sapatos que já tinham visto dias melhores. Nas mãos, carregava uma pequena pasta de couro desgastada pelo tempo. O que ninguém podia imaginar é que aqueles próximos minutos iriam abalar toda a estrutura daquela empresa de 200 funcionários. Eduardo Santana parou por alguns segundos no hall principal, observando o movimento matinal com olhos atentos. Funcionários apressados passavam por ele carregando cafés e pastas executivas, falando ao celular sobre reuniões e metas. Ninguém prestou atenção real naquele senhor de aparência comum que ficou ali parado, apenas absorvendo tudo ao redor. Carla Menezes, a recepcionista de 28 anos, estava digitando e-mails quando percebeu a presença dele. Levantou os olhos da tela e viu Eduardo se aproximando do balcão com passos tranquilos. Havia algo no jeito dele andar que chamava a atenção. Não era pressa, não era nervosismo. Era uma calma que contrastava completamente com a agitação matinal da empresa. "Bom dia", Eduardo disse com voz serena. "Vim para a visita agendada." Carla franziu a testa e conferiu a agenda no computador. "Nome, por favor." "Eduardo Santana." Ela digitou o nome e encontrou o registro. Visitante autorizado, credencial nível especial, acompanhante designado. Nenhum. Estranho. Visitas importantes sempre vinham acompanhadas do presidente ou algum diretor. Mas a autorização estava ali, clara e oficial. "Aqui está seu crachá de visitante, Sr. Eduardo", ela disse, entregando uma etiqueta adesiva com seu nome. "O senhor está familiarizado com o prédio?" Eduardo sorriu de forma quase imperceptível. "Conheço bem. Obrigado pela gentileza." Ele colou o crachá na camisa e se dirigiu aos elevadores. Carla o observou caminhar e sentiu algo esquisito. Havia uma familiaridade no jeito como ele se movia, como se conhecesse cada corredor, cada porta, cada detalhe daquele lugar. Enquanto esperava o elevador, Eduardo tirou um pequeno caderno da pasta e começou a fazer anotações. Escrevia com atenção, parando de vez em quando para observar as pessoas ao redor. Anotava sobre o cumprimento entre colegas, sobre o tom das conversas, sobre pequenos gestos de cortesia ou falta dela. O elevador chegou lotado. Funcionários se espremiam para dentro, alguns reclamando do ar-condicionado, outros conferindo mensagens no celular. Eduardo entrou por último e ficou no fundo, observando tudo em silêncio. Durante a subida, ele prestou atenção em cada conversa, cada comentário, cada interação. "A Daniela está um furacão hoje", comentou uma funcionária para a colega. "Parece que a reunião com os investidores não foi bem. Coitado de quem cruzar o caminho dela." A outra respondeu: "Quando ela fica estressada, todo mundo paga." Eduardo continuou fazendo anotações, mas agora havia algo diferente em sua expressão. Uma preocupação sutil que passou despercebida pelos outros ocupantes do elevador. No 5º andar, grande parte das pessoas desceu. Eduardo também saiu, mas diferente dos outros que se dirigiram rapidamente para suas mesas, ele ficou ali parado, observando o layout do escritório. Conhecia cada mesa, cada divisória, cada sala de reunião, mas estava vendo tudo com olhos novos. "Posso ajudá-lo em alguma coisa?", perguntou Roberto Silva, um supervisor de projetos que notou a presença do visitante. "Obrigado, estou apenas me orientando", Eduardo respondeu educadamente. Roberto olhou para o crachá de visitante e franziu a testa. "Visitante nível especial? Isso é raro por aqui. O senhor é de qual empresa?" Eduardo sorriu. "Sou consultor em desenvolvimento organizacional. Vim analisar algumas questões de clima corporativo." "Ah, entendo." Roberto assentiu, mas havia curiosidade em seus olhos. "Se precisar de alguma informação, estarei na sala de projetos." "Na verdade", Eduardo disse, tirando novamente o caderno, "poderia me contar como é trabalhar aqui? Como os funcionários se relacionam? Como é a liderança?" Roberto hesitou por alguns segundos.
Era estranho um consultor fazer essas perguntas logo de cara, sem nem ter sido apresentado formalmente. Mas havia algo no tom de Eduardo que inspirava confiança. Olha, posso falar francamente? Roberto baixou a voz. A empresa tem potencial incrível. Os funcionários são competentes, dedicados, mas existe uma pressão muito grande. Alguns líderes são... Ele parou, escolhendo as palavras. Intensos demais. Eduardo anotou cuidadosamente. Intensos como? Digamos que nem todos aqui sabem como tratar as pessoas nos momentos de pressão, especialmente quem está em cargos mais operacionais. Naquele momento, Daniela Costa apareceu no corredor como um furacão humano. Supervisora de operações, 35 anos, conhecida por sua eficiência e também por seu temperamento explosivo. Carregava uma pilha de papéis e falava alto no celular sobre prazos perdidos e clientes insatisfeitos. "Roberto!" Ela gritou, ainda ao telefone. "Preciso dos relatórios de ontem agora e quero saber por que o setor de limpeza não terminou o trabalho direito." Eduardo observou a cena com atenção especial. Viu como os funcionários ao redor baixaram a cabeça, como o ambiente ficou tenso instantaneamente. Roberto se desculpou rapidamente e saiu para atender Daniela, deixando Eduardo sozinho no corredor. Foi então que aconteceu algo completamente inesperado. Daniela, ainda irritada e falando ao telefone, passou por Eduardo sem nem notar sua presença. Mas ele a seguiu com o olhar, e em sua expressão havia algo que não combinava com um simples consultor visitante. Havia um conhecimento, uma familiaridade, como se ele já soubesse exatamente quem ela era e como se comportava. Eduardo continuou suas anotações, agora caminhando pelos corredores. Parou na área de descanso, onde funcionários tomavam café e conversavam. Sentou-se discretamente numa mesa próxima e ficou ouvindo as conversas. "Não aguento mais essa pressão", suspirou Marina, da área financeira. "Todo dia é uma bomba prestes a explodir. Pior é quando a Daniela está estressada", completou José do atendimento. "Aí sim que vira o inferno. Gente, cuidado com o que fala." Pedro, mais experiente, alertou baixinho. "Nunca sabemos quem está ouvindo." Eduardo levantou os olhos do caderno por um instante e cruzou olhares com Pedro. Havia algo no olhar do funcionário mais velho, uma percepção de que aquele visitante não era comum. Pedro se aproximou. "Desculpa a curiosidade, mas o senhor é novo na empresa?" Pedro perguntou. "Não exatamente", Eduardo respondeu de forma enigmática. "Estou aqui para entender como as coisas realmente funcionam." "Como assim?" "Às vezes, para conhecer o verdadeiro caráter de uma organização, precisamos ver como ela trata as pessoas quando ninguém importante está olhando." Pedro ficou intrigado com a resposta. Havia algo profundo naquela frase, algo que soava como experiência de quem já havia visto muitas empresas por dentro. Naquele momento, uma funcionária da limpeza entrou na área de descanso para recolher o lixo. Era Conceição, uma senhora de 50 anos que trabalhava ali há mais de uma década. Ela cumprimentou educadamente a todos e começou seu trabalho. Eduardo a observou com atenção especial. Viu como alguns funcionários nem responderam ao cumprimento dela, como outros automaticamente puxaram os pés quando ela passou para limpar o chão. Mas também notou que Pedro e Marina foram gentis, agradeceram e até perguntaram sobre a família dela. "Conceição", Eduardo se dirigiu a ela. "Há quanto tempo trabalha aqui?" Ela parou, surpresa por ser interpelada por um visitante. 11 anos, senhor. O senhor é novo? Estou conhecendo a empresa. Como é trabalhar aqui para o senhor?" Conceição olhou ao redor, meio sem jeito. "Olha, senhor, não posso reclamar não. Tenho trabalho, consigo sustentar minha família. Algumas pessoas são muito educadas." Ela olhou para Pedro e Marina. "Outras nem cumprimentam a gente. Mas assim é a vida, né?" Eduardo anotou cada palavra. "E os supervisores? Como tratam vocês do setor operacional?" "Ah", Conceição suspirou. "Depende do dia. Tem uns que são respeitosos, outros..." Ela parou como se fosse dizer algo, mas se conteve. "Pode falar à vontade." "Senhor, eu não quero problemas. Preciso do meu emprego." "Não vai ter problemas. Apenas quero entender a dinâmica." Conceição hesitou, mas algo na sinceridade de Eduardo a encorajou. "Tem uma supervisora que, quando está nervosa, grita com todo mundo.
Trata a gente como se fôssemos invisíveis. Às vezes fala que a gente é incompetente, que não serve para nada. Eduardo parou de escrever e olhou diretamente para ela. Essa supervisora tem nome? Senhor, por favor. Conceição, confie em mim. Ela baixou a voz. Daniela Costa. Mas o senhor não ouviu isso de mim. Eduardo assentiu gravemente. Obrigado pela sinceridade. Conceição terminou a limpeza e saiu. Eduardo ficou ali por mais alguns minutos, processando tudo que havia ouvido. Suas anotações já ocupavam várias páginas do caderno. Foi então que Daniela apareceu novamente no corredor, ainda visivelmente irritada. Dessa vez, ela notou a presença de Eduardo e se dirigiu até ele. Com licença, ela disse num tom que tentava ser profissional, mas soava impaciente. O senhor é visitante? Eduardo levantou e sorriu educadamente. Sou Eduardo Santana. Daniela Costa, supervisora de operações. Posso saber qual o motivo da visita? Análise de processos internos. Eduardo respondeu simplesmente. Daniela olhou para o caderno nas mãos dele. Que tipo de análise? Desenvolvimento organizacional, clima corporativo, relacionamento interpessoal. Entendo, ela disse, mas havia irritação crescente em sua voz. E quem autorizou essa análise? Eduardo mostrou seu crachá de visitante. Tenho autorização nível especial. Daniela franziu a testa. A autorização nível especial só vinha da presidência. Mas ela nunca havia sido informada sobre nenhuma consultoria externa. Isso a irritou ainda mais. Olha, senhor Eduardo, ela disse com tom áspero. Não sei que tipo de análise é essa, mas aqui não temos tempo para questionários e entrevistas. Temos trabalho sério para fazer. Eduardo continuou sorrindo. Entendo perfeitamente. Não vou atrapalhar ninguém. Ótimo. E já que está analisando processos internos, que tal analisar o processo de limpeza? Parece que você chegou na hora certa. Ela apontou para o corredor, onde havia algumas marcas de sujeira no chão. O pessoal da limpeza não fez o trabalho direito ontem. Talvez você possa anotar isso no seu caderninho. Eduardo olhou para o chão, depois para Daniela. Havia algo diferente em seu olhar agora. Uma seriedade que não estava lá antes. Interessante observação, ele disse, fazendo uma anotação. Muito interessante mesmo. Daniela achou a resposta estranha, mas não teve tempo de processar. Seu celular tocou com uma ligação urgente e ela saiu apressada, deixando Eduardo sozinho novamente. Foi então que algo completamente inesperado aconteceu. Eduardo caminhou até o armário de materiais de limpeza e, para surpresa de todos que estavam observando, pegou uma vassoura. Pedro, que ainda estava na área de descanso, ficou chocado. Senhor Eduardo, o que está fazendo? Eduardo sorriu misteriosamente. Analisando processos internos, Pedro. De perto, muito de perto. E começou a varrer o corredor, enquanto fazia suas anotações mentais sobre cada reação, cada olhar, cada comentário dos funcionários que passavam. O que ninguém sabia é que Eduardo Santana estava prestes a dar à Corporação Estrela Azul a maior lição de gestão de pessoas que aquela empresa já havia presenciado. O que aconteceu nas próximas 2 horas mudaria para sempre a história da Corporação Estrela Azul. Eduardo continuou varrendo o corredor com a tranquilidade de quem havia encontrado seu propósito. Funcionários passavam por ele com olhares curiosos, alguns cumprimentando educadamente, outros simplesmente ignorando sua presença. Era exatamente isso que ele queria observar. Marina, da área financeira, parou ao lado dele. Senhor Eduardo, desculpa a pergunta, mas por que está limpando? O senhor não é consultor? Eduardo sorriu sem parar de varrer. Às vezes, Marina, para entender como uma empresa realmente funciona, precisamos ver as coisas de todos os ângulos, até mesmo do chão. Pedro, que havia presenciado a conversa anterior, se aproximou intrigado. Nunca vi um consultor fazer isso. Talvez seja por isso que muitas consultorias falham, Eduardo respondeu, agora organizando alguns papéis que haviam caído próximo à lixeira. Elas analisam apenas os números, não as pessoas. Roberto apareceu no corredor carregando uma pilha de relatórios. Quando viu Eduardo varrendo, ficou completamente confuso. Senhor Eduardo, aconteceu alguma coisa? Por que está fazendo o serviço de limpeza? Estou aprendendo, Roberto. Aprendendo muito. Naquele momento, o elevador se abriu e Daniela Costa saiu como um furacão.
Ela havia acabado de sair da reunião mais frustrante de sua carreira. Os investidores questionaram cada processo, cada decisão, cada resultado da empresa. Ela se sentiu atacada, diminuída, questionada em sua competência profissional. Daniela caminhava rapidamente pelo corredor, falando alto ao celular com o assistente. Quer os relatórios refeitos até o final do dia. E descobre quem autorizou aquele consultor a ficar andando por aí sem supervisão. Eduardo a observou se aproximando. Havia algo em seu olhar que mostrava que ele já conhecia exatamente o temperamento dela, como se tivesse presenciado essa cena muitas outras vezes. Daniela estava tão absorvida na ligação que não percebeu Eduardo varrendo bem na frente dela. Continuou andando em linha reta, falando gesticuladamente sobre prazos e metas impossíveis. Foi então que aconteceu. Daniela tropeçou na vassoura que Eduardo segurava e perdeu completamente o equilíbrio. Os papéis que carregava voaram pelo ar como confete, espalhando-se por todo o corredor recém-varrido. Seu celular escorregou da mão e deslizou alguns metros pelo chão. Mas que... Ela gritou, olhando ao redor para entender o que havia acontecido. Seus olhos encontraram Eduardo, parado ali com a vassoura na mão, cercado pelos papéis que ela acabara de derrubar. A raiva que já estava acumulada pela reunião frustrante explodiu como uma bomba. "Você não pode ficar no meio do caminho", ela berrou, apontando o dedo para Eduardo. "Que tipo de funcionário fica varrendo bem onde as pessoas passam?" Eduardo manteve a calma total. "Peço desculpas, senhora Daniela." "Não foi intencional." "Não foi intencional", ela repetiu com sarcasmo. "Claro que foi. Vocês fazem isso de propósito para atrapalhar quem tem trabalho importante." Funcionários começaram a se juntar ao redor, atraídos pelos gritos. Pedro, Marina, Roberto e outros pararam suas atividades para observar a cena que se desenrolava no corredor. Eduardo se abaixou educadamente e começou a juntar os papéis espalhados. "Deixe-me ajudá-la a organizar tudo." "Não toque nos meus documentos!" Daniela gritou ainda mais alto. "Você não tem autorização para mexer em papéis confidenciais." "Apenas quero ajudar", Eduardo disse com voz serena, continuando a recolher os papéis com cuidado. Daniela olhou ao redor e viu todos os funcionários observando. Sentiu-se ainda mais humilhada. Na cabeça dela, aquele momento representava tudo de errado que estava acontecendo em sua carreira. Os investidores questionando sua competência, os prazos apertados, e agora um simples funcionário da limpeza a fazendo passar vergonha na frente de todos. "Você sabe quanto custam esses relatórios?" Ela continuou gritando. "Horas de trabalho que podem ter sido perdidas por causa da sua incompetência." Eduardo permaneceu ajoelhado, organizando cuidadosamente cada papel. "Todos os documentos parecem estar intactos, senhora Daniela. Nada foi danificado." "Danificado?" Ela riu com amargura. "Você acha que é só sobre papel? É sobre respeito. É sobre saber qual é o seu lugar." Marina sussurrou para Pedro. "Ela está exagerando demais." Pedro balançou a cabeça, claramente desconfortável. Nunca vi ela assim. Eduardo terminou de juntar todos os papéis e se levantou devagar, estendendo-os para Daniela. "Aqui estão seus documentos organizados na ordem correta." Daniela pegou os papéis e ficou surpresa. Eles realmente estavam organizados perfeitamente, até melhor do que antes. Mas sua raiva estava além da razão naquele momento. "Organizar papel qualquer um organiza", ela disse com desdém. "O problema é que vocês não entendem que atrapalham pessoas que têm responsabilidades reais." "Entendo perfeitamente as responsabilidades", Eduardo respondeu calmamente. "Entende?" Daniela soltou uma gargalhada sarcástica. "Você entende de responsabilidades? De prazos? De pressão? De ter que dar resultados para investidores exigentes?" Eduardo a olhou diretamente nos olhos. "Sei mais sobre isso do que você imagina." A resposta a deixou ainda mais furiosa. Como um funcionário da limpeza ousava dizer que entendia de investidores e resultados? Foi nesse momento que Daniela viu a jarra d'água que ficava sempre no corredor para os funcionários se servirem. Uma ideia terrível passou por sua cabeça. "Sabe o que é?" ela disse, caminhando em direção à jarra. "Você quer tanto limpar o chão? Então vou te dar um motivo real para limpar." Pedro percebeu as intenções dela. "Daniela, não faça isso."
Mas era tarde demais. Daniela pegou a jarra cheia d'água gelada e, na frente de todos os funcionários que estavam assistindo, despejou toda a água sobre Eduardo. O líquido gelado encharcou completamente suas roupas simples, escorreu pelo seu cabelo grisalho e formou uma poça aos seus pés. O silêncio no corredor foi absoluto. Até o ruído do ar-condicionado parecia ter parado. "Pronto!" ela gritou, jogando a jarra vazia no chão. "Agora você tem motivo real para limpar o chão. Agora você tem trabalho de verdade para fazer." Alguns funcionários estavam tão chocados que não conseguiam nem respirar direito. Marina levou a mão à boca, horrorizada. Roberto ficou pálido. Pedro balançou a cabeça em descrença total. Conceição, que havia acabado de chegar no corredor, viu a cena e correu para ajudar. "Senhor Eduardo, meu Deus, o que aconteceu?" Daniela se virou para os funcionários que observavam. "Todo mundo volta para o trabalho. Espetáculo acabou." Mas ninguém se mexeu. Todos continuaram olhando para Eduardo, esperando sua reação. E foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Eduardo sorriu. Não foi um sorriso forçado ou nervoso. Foi um sorriso genuíno, como se algo muito importante tivesse acabado de se revelar para ele. Ele pegou a toalha que Conceição lhe ofereceu e começou a se secar calmamente. Depois, pegou a vassoura novamente e começou a limpar a água que havia se espalhado pelo chão. "Interessante", ele murmurou enquanto limpava. "O que você disse?" Daniela perguntou, ainda irritada. Eduardo parou de limpar e olhou diretamente para ela. "Eu disse, interessante atitude, Daniela." Havia algo no tom de voz dele que fez ela sentir um arrepio na espinha. Não era um tom de submissão ou medo. Era um tom de quem estava analisando, estudando, gravando cada detalhe na memória. "Muito interessante mesmo", ele repetiu, voltando a limpar. Daniela sentiu uma inquietação estranha. Por que aquele funcionário estava tão calmo? Por que não estava nervoso ou assustado? Por que parecia que ele estava analisando ela? Pedro se aproximou de Eduardo. "Senhor, está tudo bem? Precisa de alguma coisa?" "Estou ótimo, Pedro. Obrigado pela preocupação." Marina também se aproximou. "Quer que eu chame alguém da administração?" Eduardo sorriu para ela. "Não precisa, Marina. Mas obrigado por se importar." Roberto estava indignado. Isso foi completamente desnecessário. "Ninguém merece ser tratado assim." "Roberto", Eduardo disse, ainda limpando. "Às vezes as pessoas revelam quem realmente são quando estão sob pressão. É muito educativo." Daniela ouviu o comentário e sentiu-se ainda mais incomodada. Havia algo naquela frase que soava como se ele estivesse fazendo uma avaliação profissional, não apenas comentando sobre a situação. Conceição sussurrou no ouvido de Eduardo. "Senhor, isso não pode ficar assim. A senhora Daniela não pode tratar ninguém dessa forma." Eduardo olhou para ela com carinho. "Conceição, você é uma pessoa muito especial. Obrigado por se preocupar. Mas, senhor, confie em mim. Tudo tem um propósito." Enquanto isso, alguns funcionários mais jovens haviam discretamente filmado a cena com seus celulares. Era tão surreal ver um supervisor tratando alguém daquela forma que sentiram necessidade de documentar. Daniela percebeu os celulares. "Apaguem essas gravações agora. É proibido filmar no ambiente de trabalho." "Na verdade", Eduardo disse calmamente, "gravações em áreas comuns são permitidas quando documentam situações relevantes." Daniela se virou para ele, surpresa. "Como você sabe disso?" Eduardo terminou de limpar a água e organizou os materiais de limpeza. "Sei muitas coisas, Daniela. Muitas coisas mesmo." Havia algo profético naquela frase que fez todos os presentes sentirem que algo muito maior estava prestes a acontecer. Eduardo pegou sua pasta de couro, que havia ficado molhada, e verificou se suas anotações estavam intactas. Estavam. Cada observação, cada comportamento, cada reação estava cuidadosamente documentada. Bom, ele disse para todos os funcionários: "Obrigado por presenciarem essa situação. Foi muito reveladora." Daniela cruzou os braços. "Reveladora de quê?" Eduardo a olhou com aquele sorriso enigmático novamente. "De caráter, Daniela. De verdadeiro caráter." E com essas palavras, ele se dirigiu calmamente em direção ao elevador, deixando para trás um corredor cheio de funcionários chocados
e uma supervisora que começava a sentir que havia cometido um erro muito grave. O que nenhum deles sabia é que aquele momento havia sido filmado não apenas pelos celulares dos funcionários, mas também pelo sistema de segurança da empresa. E essa gravação estava prestes a mudar tudo. O que aconteceu em seguida deixou toda a corporação Estrela Azul em estado de choque. Eduardo retornou ao corredor como se nada tivesse acontecido, pegou novamente a vassoura e continuou seu trabalho com uma tranquilidade que assustava. Mas agora havia algo diferente no ar. Uma tensão que crescia a cada minuto. Marina não conseguia tirar os olhos dele. Gente, isso não é normal, ela sussurrou para Pedro. Ninguém reage assim depois de ser tratado daquele jeito. Pedro concordou, balançando a cabeça. Tem algo muito estranho nesse homem. Vocês perceberam como ele falou sobre desenvolvimento organizacional? Não parece conversa de funcionário da limpeza. Conceição se aproximou deles, ainda visivelmente abalada pelo que havia presenciado. Vocês viram como ele organizou os papéis da dona Daniela? Conhecia a ordem dos documentos melhor que ela mesma. Como assim? Roberto perguntou, juntando-se ao grupo. Ele separou por departamentos, por prioridade, por data, como se conhecesse o sistema da empresa por dentro e por fora. Enquanto isso, lá embaixo na recepção, algo ainda mais perturbador estava acontecendo. Carla havia ficado intrigada com a situação e decidiu investigar melhor a credencial de Eduardo. Digitou novamente o nome no sistema e, dessa vez, prestou atenção em detalhes que havia ignorado antes. O que viu a deixou gelada. O código de acesso de Eduardo não era comum. Era classificação presidencial. Apenas 3 pessoas na empresa inteira tinham aquele nível de autorização. E uma delas era o próprio fundador da empresa. Isso não pode estar certo, ela murmurou, digitando novamente. O resultado foi o mesmo. Eduardo Santana possuía acesso total, irrestrito, a todas as áreas da empresa, incluindo informações confidenciais que nem os diretores tinham permissão para ver. Carla pegou o telefone e ligou para a segurança. Alô, Ricardo. Preciso que você verifique uma coisa para mim. Tem um visitante aqui com credencial presidencial, mas ninguém me avisou sobre nenhuma visita especial. Credencial presidencial. Isso é impossível. Só o presidente e o fundador têm esse acesso. Pois é. E tem mais uma coisa estranha. O sistema mostra que ele chegou de Mercedes classe S. Consultores não costumam vir em carros de R$200 mil. Enquanto Carla investigava, lá no 5º andar, Eduardo continuava trabalhando. Mas agora os funcionários estavam prestando atenção em cada palavra que ele dizia. Pedro, Eduardo comentou casualmente. Como andam os resultados do projeto China? Pedro parou de andar. Como você sabe sobre o projeto China? Isso é confidencial. Eduardo sorriu misteriosamente. Apenas perguntei como estão os resultados. Mas esse projeto só foi aprovado semana passada. Nem todos os funcionários sabem da existência dele. Ah, Eduardo disse, continuando a limpar. Deve ter ouvido alguém comentando. Marina se aproximou, agora completamente intrigada. Senhor Eduardo, posso fazer uma pergunta? Claro, Marina. Como você sabe meu nome? Eu nunca me apresentei. Eduardo parou de varrer por alguns segundos. Você não se apresentou? Não. E também não estou usando crachá de identificação hoje. Um silêncio constrangedor tomou conta do grupo. Eduardo havia se entregado. Conhecia nomes de funcionários que nunca havia visto antes. Sabia de projetos confidenciais, tinha credencial presidencial. Roberto resolveu testar uma teoria. Senhor Eduardo, o que acha da nova política de benefícios que vai ser implementada? Qual delas? Eduardo perguntou sem pensar. A de plano de saúde expandido ou a de auxílio educação? Nenhuma das duas foi anunciada ainda, Roberto disse, olhando diretamente nos olhos dele. Essas políticas só foram discutidas em reunião de diretoria ontem. Eduardo percebeu que havia falado demais. Havia passado tanto tempo observando que esqueceu de manter o disfarce adequado. Deve ter escutado errado. Ele tentou se explicar. Não, Roberto disse firmemente. Quem é você de verdade? Antes que Eduardo pudesse responder, Conceição chegou correndo pelo corredor, visivelmente agitada. Pessoal, vocês não vão acreditar no que descobri. O que foi? Marina perguntou. Fui até o estacionamento pegar uma coisa que esqueci
e viu uma Mercedes prata, novinha, estacionada na vaga VIP, a vaga que só o presidente usa. Pedro franziu a testa. E o que isso tem a ver? O segurança me disse que o carro chegou junto com o senhor Eduardo. Todos olharam para Eduardo, que havia parado completamente de limpar. Sua expressão havia mudado. Não havia mais o sorriso tranquilo. Havia uma seriedade profunda. Senhor Eduardo, Marina disse com voz trêmula, que carro o senhor dirigiu hoje? Eduardo não respondeu. Apenas olhou para cada um deles como se estivesse memorizing algo muito importante. Foi então que o celular de Daniela tocou lá na sala dela. Era uma ligação que mudaria tudo. Daniela Costa. Ela atendeu ainda irritada pelos eventos da manhã. Daniela, aqui é o Henrique da presidência. Ela se endireitou imediatamente na cadeira. Henrique era o presidente da empresa, filho do fundador. Raramente ligava diretamente para supervisores. Senhor Henrique, bom dia. Em que posso ajudar? Daniela, chegou hoje na empresa um avaliador especial. Ele veio fazer uma análise sigilosa do ambiente corporativo. Você foi apresentada a ele? O sangue de Daniela gelou. Avaliador especial? Que tipo de análise? Desenvolvimento organizacional. Ele está observando como os funcionários interagem, como os líderes se comportam, como tratamos pessoas em diferentes níveis hierárquicos. Daniela sentiu as pernas bambas. E como é esse avaliador? Homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, roupas simples. Ele prefere se misturar com o ambiente para ter observações mais genuínas. O telefone quase escorregou da mão de Daniela. Senhor Henrique, qual é o nome desse avaliador? Eduardo Santana. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Daniela não conseguiu responder. Apenas desligou o telefone e saiu correndo da sala em direção ao corredor onde havia deixado Eduardo. Enquanto isso, no corredor, Eduardo havia se tornado o centro das atenções de pelo menos 15 funcionários. Todos queriam entender quem era aquele homem misterioso. Senhor Eduardo, Roberto insistiu, precisa nos contar a verdade. Quem é você? Eduardo tirou da pasta molhada um cartão de visitas e entregou para Roberto. Era um cartão simples, mas quando Roberto leu, quase desmaiou. Eduardo Santana, consultor sênior em desenvolvimento organizacional, especialista em avaliação de clima corporativo. Meu Deus, Pedro sussurrou. Você é realmente consultor. Sou, Eduardo confirmou, mas não sou um consultor qualquer. Como assim? Marina perguntou. Eduardo respirou fundo. Sabia que chegara o momento de revelar pelo menos parte da verdade. Sou consultor sênior. Trabalho apenas com empresas de grande porte, fazendo avaliações para investidores e conselhos administrativos. A informação causou pânico geral entre os funcionários. Se Eduardo era consultor sênior, sua avaliação poderia resultar em demissões, reestruturações, mudanças drásticas na empresa. E o que você está avaliando aqui? Conceição perguntou com voz preocupada. O tratamento interpessoal. Como líderes se comportam sob pressão. Como a empresa trata funcionários em diferentes níveis. Roberto engoliu seco. E qual foi sua avaliação até agora? Eduardo olhou para cada um deles. Encontrei funcionários excepcionais como vocês. Pessoas que demonstram empatia, solidariedade, respeito. Mas também encontrei... Ele parou a frase no meio. Todos sabiam do que ele estava falando. A situação com a dona Daniela... Conceição completou baixinho. Eduardo assentiu gravemente. Comportamentos inadequados de liderança podem resultar em sérias recomendações no meu relatório. Naquele momento, Daniela apareceu no corredor correndo como se estivesse fugindo de um incêndio. Quando viu Eduardo rodeado de funcionários, parou bruscamente. Seus olhos encontraram os dele e ela soube imediatamente que ele sabia que ela sabia quem ele era. Senhor Eduardo, ela gaguejou, tentando recuperar o ar. Eu preciso falar com o senhor. Eduardo sorriu aquele sorriso enigmático novamente. Claro, Daniela. Podemos conversar. Todos os funcionários se afastaram, sentindo a tensão elétrica no ar. Sabiam que estavam prestes a presenciar um momento decisivo. Daniela se aproximou dele com passos incertos. Eu acabei de receber uma ligação. Sobre minha presença aqui? Eduardo completou calmamente. Sim, ela sussurrou.
sentindo que toda sua carreira estava por um fio. Eduardo tirou de sua pasta algumas folhas molhadas, mas ainda legíveis. Eram suas anotações sobre o comportamento dela. Tenho algumas observações interessantes sobre métodos de liderança, ele disse, mostrando as folhas. Muito interessantes mesmo. Daniela olhou para as anotações e viu detalhes precisos de cada palavra que havia dito, cada ação que havia tomado. Tudo estava documentado com precisão científica. Senhor Eduardo, ela disse com voz trêmula. Eu posso explicar. Pode. Ele concordou. E vai poder. Mas não aqui. Eduardo guardou as anotações de volta na pasta e se dirigiu ao elevador. Mas antes de apertar o botão, se virou para todos os funcionários que estavam observando. Pessoal, obrigado pela colaboração na minha análise. Foram muito reveladores. E foi então que ele fez algo que deixou todo mundo sem ar. Eduardo tirou discretamente o crachá de visitante da camisa e colocou no bolso. Em seguida, tirou da pasta um crachá diferente. Um crachá que nenhum funcionário comum tinha acesso. Era um crachá de acesso presidencial. Ele colocou o crachá na camisa, apertou o botão do elevador e olhou uma última vez para Daniela. Nos vemos na sala de reuniões, Daniela. Temos muito para conversar. As portas do elevador se fecharam, deixando um corredor em completo silêncio. 15 funcionários e uma supervisora que acabara de descobrir que havia despejado água gelada no homem que tinha poder para encerrar sua carreira com uma simples recomendação. Mas o que nenhum deles imaginava é que a verdade era ainda mais chocante do que qualquer um poderia supor. O que aconteceu nos 20 minutos seguintes transformou um dia comum numa investigação que abalaria toda a estrutura da Corporação Estrela Azul. Enquanto Eduardo desaparecia no elevador, deixando para trás funcionários em estado de choque, uma descoberta ainda mais perturbadora estava sendo feita no térreo. Carla não conseguia tirar da cabeça a estranheza da credencial de Eduardo. Algo naquele código de acesso a incomodava profundamente. Decidiu fazer uma investigação mais detalhada no sistema de segurança da empresa. O que descobriu a deixou sem ar. Eduardo Santana não era apenas um consultor sênior. O código de acesso dele era a classificação Presidência Executiva, um nível que ela só havia visto 3 vezes em 11 anos trabalhando ali. Uma vez para o fundador da empresa, outra para o presidente atual e a terceira para um membro do Conselho Administrativo Internacional. Isso não pode estar certo. Ela murmurou, digitando novamente com mãos trêmulas. O sistema confirmou a informação e revelou detalhes ainda mais chocantes. Eduardo tinha autorização para acessar dados financeiros sigilosos, relatórios estratégicos, informações de pessoal, até mesmo arquivos do conselho diretor. Não era acesso de consultor externo. Era acesso de alguém que pertencia ao mais alto escalão da empresa. Carla pegou o telefone e ligou diretamente para a segurança corporativa. Ricardo, preciso que você venha aqui agora. Encontrei algo muito sério. Enquanto isso, no 5º andar, os funcionários estavam processando o que acabara de acontecer. Daniela havia sumido correndo atrás de Eduardo, deixando Marina, Pedro, Roberto e Conceição tentando entender a dimensão do que haviam presenciado. Gente, Marina disse com voz trêmula. Vocês perceberam que ele conhecia o nome de todos nós? Sem nunca ter perguntado? Pedro balançou a cabeça, ainda em choque. E não só os nomes. Ele sabia sobre nossos projetos, nossos departamentos, nossa rotina. Roberto estava pálido. Lembram quando ele perguntou sobre minha família? Sobre como estava minha esposa depois da cirurgia? Que cirurgia? Conceição perguntou. Ela operou o joelho mês passado, mas eu nunca comentei isso com ninguém na empresa. Como ele sabia? O grupo se entreolhou com uma mistura de medo e confusão crescente. Marina lembrou de outro detalhe perturbador. Ele me perguntou sobre o projeto de expansão para Minas Gerais. Esse projeto é confidencial. Só 5 pessoas na empresa inteira sabem dele. Pedro sentiu um arrepio na espinha. E comigo foi pior. Ele perguntou sobre os problemas que estou tendo com o sistema novo. Problemas que só reportei ontem por e-mail para meu supervisor direto. Vocês acham que ele leu nossos e-mails? Conceição perguntou aterrorizada. Com o nível de acesso que ele demonstrou ter, Roberto respondeu gravemente. Ele pode ter acesso a tudo.
Naquele momento, 2 outros funcionários se aproximaram do grupo. Eram Júlia, da área de RH, e Carlos, da contabilidade. Ambos tinham expressões preocupadas. "Vocês estão falando do consultor estranho?" Júlia perguntou. "Por que estranho?" Marina respondeu. "Porque ele me abordou na sala do RH e perguntou sobre a avaliação de desempenho da Daniela. Informações que são absolutamente confidenciais." Carlos completou. "E comigo ele perguntou sobre discrepâncias no orçamento do departamento de operações. Dados que nem meu supervisor tem acesso completo." O pânico começou a tomar conta do grupo. Estava claro que Eduardo não era apenas um consultor. Tinha acesso a informações que nenhum externo deveria ter. "Tem mais uma coisa", Júlia disse baixando a voz. "Ele mencionou uma reunião do Conselho Administrativo que aconteceu semana passada. Uma reunião que nem foi divulgada internamente." Pedro sentiu as pernas bambas. Que tipo de pessoa tem esse nível de informação? Foi Conceição quem verbalizou o que todos estavam pensando. Gente, e se ele não for consultor? E se ele for alguém muito mais importante? Enquanto essa descoberta aterrorizante acontecia no 5º andar, Daniela corria pelos corredores como uma pessoa desesperada. Tinha ligado 3 vezes para a secretaria da presidência tentando falar com Henrique, mas ele estava em reunião externa. Precisava encontrar Eduardo antes que ele fizesse seu relatório. Precisava explicar, se desculpar, implorar por uma segunda chance. Sua carreira de 15 anos na empresa estava pendendo por um fio. Quando chegou ao elevador, percebeu que Eduardo havia subido. Apertou o botão chamando outro elevador e ficou ali, andando de um lado para outro, suando frio, ensaiando mentalmente as palavras que diria. Lá embaixo, Ricardo da segurança havia chegado à recepção e Carla estava mostrando as descobertas no sistema. "Olha aqui, Ricardo." Ela apontou para a tela. "Esse código de acesso que eu nunca vi antes. E olha o histórico dele no sistema." Ricardo leu as informações e ficou pálido. "Carla, esse homem não fez apenas uma visita hoje. Ele tem acesso ao sistema há 5 anos. 5 anos. Como assim?" "Olha aqui." Ricardo apontou para o histórico. "Ele acessa nosso sistema regularmente. Relatórios financeiros, dados de RH, projetos estratégicos, sempre remotamente, sempre fora do horário comercial." Carla sentiu um nó no estômago. "Quem é essa pessoa?" "Não sei, mas vou descobrir agora." Ricardo pegou o telefone e ligou diretamente para o gabinete da presidência. Depois de alguns minutos falando com a secretária, desligou com uma expressão grave. "E então?" Carla perguntou ansiosa. A secretária confirmou que Eduardo Santana tem reunião marcada com o presidente hoje. Reunião que foi agendada há 3 meses. 3 meses? Carla repetiu em choque. Então ele já sabia que viria aqui há 3 meses? E tem mais, Ricardo continuou. Ela disse que essa é uma reunião anual que acontece sempre. Eduardo vem aqui todo ano para fazer uma avaliação. As peças do quebra-cabeças estavam se juntando de forma aterrorizante. Eduardo não era um consultor contratado recentemente. Era alguém que acompanhava a empresa há anos, que conhecia sua operação por dentro e por fora. Enquanto isso, Eduardo estava parado em frente ao elevador executivo, aquele que só funcionava com acesso especial. Colocou seu crachá no leitor biométrico e a máquina emitiu um sinal verde imediatamente. Mas não foi só isso que aconteceu. O sistema solicitou confirmação de digital. Eduardo colocou o dedo no scanner e, em segundos, sua impressão digital foi reconhecida e autorizada. Alguns funcionários que passavam pelo corredor pararam para observar. Era impossível um consultor externo ter acesso biométrico ao elevador presidencial. Meu Deus, sussurrou Amanda da área administrativa. Ele tem digital cadastrada no sistema. O elevador chegou e Eduardo entrou calmamente. Antes das portas se fecharem, ele olhou para os funcionários que estavam observando e sorriu aquele sorriso enigmático que já havia se tornado sua marca registrada. Então apertou um botão que deixou todos sem ar. O botão do 12º andar. O último andar do prédio. O andar onde ficava apenas uma sala. O gabinete da presidência executiva. As portas se fecharam e o elevador subiu, levando Eduardo para um local que apenas 3 pessoas na empresa inteira tinham autorização para acessar. Amanda pegou o celular e ligou imediatamente para Pedro.
Pedro, você precisa saber de uma coisa. O Eduardo acabou de subir para o último andar. Que último andar? O 12º, o andar da presidência. Pedro quase derrubou o telefone. Isso é impossível. Ninguém sobe lá sem autorização expressa do Conselho Administrativo. Pois ele subiu, e o sistema aceitou a digital dele. Pedro desligou e correu para contar aos outros. A notícia se espalhou pelo 5º andar como fogo em capim seco. Em poucos minutos, mais de 20 funcionários sabiam que o homem que havia sido humilhado por Daniela estava agora no andar mais restrito da empresa. Roberto tentava processar a informação. Gente, vocês estão entendendo o que isso significa? O quê? Marina perguntou, ainda em choque. Se ele tem acesso ao 12º andar, ele não é consultor externo. Ele é alguém de dentro da empresa. Alguém muito, muito importante. Conceição, que havia trabalhado ali por 11 anos, nunca havia visto ninguém além do presidente subir para aquele andar. Em todos esses anos, só vi 3 pessoas usando aquele elevador para o último andar. Quem? Júlia perguntou. O presidente atual, o fundador da empresa e um senhor do Conselho Internacional que vem aqui uma vez por ano. Pedro sentiu um arrepio. Conceição. Como é esse senhor do Conselho Internacional? Cabelos grisalhos, uns 60 anos, sempre muito elegante. Mas faz anos que não o vejo. Anos? Uns 5 anos, mais ou menos. O silêncio que tomou conta do grupo foi pesado como chumbo. Todos estavam chegando à mesma conclusão aterrorizante. Marina foi a primeira a verbalizar. Vocês acham que Eduardo é... Não pode ser, Roberto interrompeu. Não pode ser. Mas enquanto eles tentavam negar o que estava se tornando óbvio, lá no 12º andar, algo que confirmaria seus piores temores estava prestes a acontecer. Eduardo saiu do elevador e caminhou por um corredor que conhecia como a palma da mão. Passou por quadros históricos da empresa, por troféus de reconhecimento, por fotos de momentos importantes da corporação. E em muitas dessas fotos, ele aparecia. Parou em frente à porta do gabinete presidencial e, sem hesitar, usou sua digital para abrir a fechadura eletrônica. A porta se abriu imediatamente. Entrou na sala e se dirigiu diretamente para uma mesa específica. Não era a mesa do presidente atual. Era uma mesa menor, mas posicionada de forma especial, com uma placa dourada que nenhum funcionário comum jamais havia visto. A placa dizia: Eduardo Santana, fundador e presidente honorário. Eduardo se sentou naquela cadeira e pegou o telefone interno. Discou um número que conhecia de memória. Henrique, sou eu. Acabei de terminar a avaliação anual de clima organizacional. Precisamos conversar urgentemente. Temos um problema sério de liderança no 5º andar. O telefone na mesa de Henrique tocou no exato momento em que ele estava entrando no estacionamento da empresa. Era uma ligação que ele esperava há meses, mas que sempre o deixava nervoso. Quando viu o nome Eduardo Santana na tela, sentiu aquela mistura familiar de respeito e apreensão. Pai, ele atendeu rapidamente. Como foi a avaliação este ano? Henrique, temos que conversar agora. Encontrei situações que nunca pensei que veria nesta empresa. O tom de voz de Eduardo era diferente. Henrique conhecia o pai há 40 anos e sabia reconhecer quando algo realmente grave havia acontecido. Está no seu gabinete? Estou. E preciso que você venha aqui imediatamente. Traga a Letícia do RH e o Jorge da Controladoria. Vamos precisar documentar algumas coisas. Henrique sentiu o estômago revirar. Nos 5 anos que o pai fazia essas avaliações surpresas, nunca havia pedido para documentar nada. Era sempre apenas uma conversa informal sobre melhorias. Pai, aconteceu alguma coisa séria? Muito séria. Uma supervisora do 5º andar acaba de cometer uma das piores violações de conduta que já presenciei em 30 anos de carreira. Henrique estacionou o carro rapidamente e saiu correndo para o prédio. Enquanto isso, lá no 5º andar, a tensão havia chegado a um nível insuportável. Daniela estava há 15 minutos tentando subir para o 12º andar, mas seu crachá não funcionava no elevador executivo. Estava desesperada, andando de um lado para outro, tentando ligar para qualquer pessoa que pudesse ajudá-la a encontrar Eduardo. Os funcionários continuavam reunidos,
tentando processar a descoberta de que Eduardo tinha acesso total ao andar da presidência. Gente, Marina disse com voz trêmula. Acabei de lembrar de uma coisa. Quando ele me perguntou sobre o projeto Minas Gerais, ele não perguntou como estava indo. Ele perguntou se eu estava conseguindo resolver os problemas que haviam surgido. E daí? Pedro perguntou. Os problemas só surgiram ontem. E eu só reportei isso hoje de manhã por e-mail, diretamente para o diretor. Como ele sabia de problemas que aconteceram depois que ele chegou aqui? O grupo se entreolhou com uma compreensão aterrorizante. Roberto verbalizou o que todos estavam pensando. A não ser que ele tenha acesso aos e-mails do diretor. Júlia, do RH, estava pálida. Ou acesso ao sistema inteiro da empresa. Conceição, sempre a mais experiente, balançou a cabeça lentamente. Pessoal, vocês estão pensando a mesma coisa que eu? Que ele é o dono da empresa? Marina sussurrou. Não, Conceição corrigiu. Que ele é o fundador. A palavra caiu como uma bomba no meio do grupo. O fundador da corporação Estrela Azul era uma lenda na empresa. Todos conheciam a história de como ele havia construído o império empresarial do zero, mas poucos funcionários jovens sabiam como ele era fisicamente. Pedro estava com dificuldade para respirar. Vocês acham que a Daniela despejou água no fundador da empresa? Se for verdade, Roberto disse gravemente, ela não só perdeu o emprego, ela pode ter acabado com a carreira dela no mercado inteiro. Naquele momento, o elevador comum se abriu e Henrique saiu dele praticamente correndo. Os funcionários o reconheceram imediatamente. Era o presidente da empresa, filho do fundador. Com licença, ele disse ofegante para o grupo. Algum de vocês viu um senhor de cabelos grisalhos, consultor, que estava fazendo uma avaliação aqui? O silêncio foi absoluto. Todos olharam uns para os outros, confirmando definitivamente suas suspeitas. Pedro foi o primeiro a falar. Senhor Henrique, o senhor está falando do Eduardo? Exato, Eduardo Santana. Onde ele está? Marina sentiu as pernas bambas. Ele subiu para o 12º andar. Henrique assentiu e se dirigiu ao elevador executivo, mas Conceição o chamou. Senhor Henrique, posso fazer uma pergunta? Claro. Esse Eduardo, ele é quem eu acho que é? Henrique parou e olhou para todos os funcionários. Viu nas expressões deles que já sabiam ou desconfiavam da verdade. Respirou fundo e decidiu confirmar. Eduardo Santana é meu pai, fundador desta empresa. Todos os anos ele faz uma avaliação surpresa para verificar como estamos tratando nossos funcionários. A confirmação atingiu o grupo como um raio. Júlia levou as mãos à cabeça. Roberto se apoiou na parede. Marina começou a chorar silenciosamente. Senhor Henrique, Conceição disse com voz embargada. Aconteceu uma coisa muito grave aqui hoje. Henrique parou completamente. Que tipo de coisa? A supervisora Daniela? Ela não sabia quem ele era? E o quê? Pedro completou. Ela despejou água gelada nele, na frente de todos nós. Henrique ficou mudo por alguns segundos, processando a informação. Despejou água? Por quê? Ela estava irritada por causa de uma reunião, Marina explicou entre lágrimas. Ele estava limpando o corredor, ela tropeçou nos papéis dela e culpou ele. Aí pegou uma jarra d'água e despejou nele na frente de todo mundo. O rosto de Henrique foi mudando de cor gradualmente. Ela fez isso com meu pai, com o fundador da empresa? A gente não sabia quem ele era. Roberto se defendeu. Ele estava vestido simples, disse que era consultor, estava fazendo trabalho de limpeza. Porque esse é o teste dele. Henrique explodiu. Ele se disfarça como funcionário comum para ver como realmente tratamos as pessoas. Ele faz isso há 5 anos. Júlia estava em choque total. Ele estava testando nossa humanidade? Exato. E pelo jeito, alguns falharam miseravelmente no teste. Henrique apertou o botão do elevador executivo com uma fúria controlada. Onde está a Daniela agora? Está procurando o Eduardo há 20 minutos. Conceição respondeu. Ela descobriu quem ele era depois que recebeu uma ligação. Descobriu tarde demais, Henrique disse secamente. As portas do elevador se abriram e ele entrou. Mas antes das portas se fecharem, se virou para o grupo de funcionários. Vocês que presenciaram a situação, quero todos no 12º andar em 10 minutos. Vamos precisar de testemunhas para documentar o que aconteceu. As portas se fecharam.
deixando os funcionários em estado de pânico total. Iam ter que subir ao andar mais restrito da empresa para testemunhar contra uma supervisora que havia humilhado o próprio fundador. Enquanto isso, Daniela finalmente havia conseguido contato com a secretaria da presidência e descoberto que Eduardo estava no 12º andar há mais de meia hora. Estava desesperada, andando pelo prédio como uma alma penada. Sabia que sua carreira havia acabado. Não havia explicação, desculpa ou justificativa que pudesse salvar a situação. Havia despejado água gelada no fundador da empresa na frente de 15 testemunhas. Lá no 12º andar, Eduardo estava sentado em sua cadeira, organizando as anotações da avaliação mais chocante que já havia feito. Quando Henrique entrou na sala, viu algo que não via há anos. Seu pai, genuinamente abalado. "Pai, me conta exatamente o que aconteceu." Eduardo tirou da pasta as folhas molhadas com suas anotações. "Henrique, em 5 anos fazendo essas avaliações, nunca presenciei um comportamento tão inadequado de um líder. Conta tudo. Passei a manhã observando os funcionários. Encontrei pessoas excepcionais. Pedro, Marina, Roberto, Conceição, funcionários que demonstram empatia, solidariedade, respeito genuíno. São exemplares. E a Daniela?" Eduardo respirou fundo. Daniela Costa representa tudo de errado que pode acontecer quando damos poder para pessoas sem maturidade emocional. Henrique se sentou em frente ao pai. "Ela realmente despejou água em você?" "Despejou. Mas não foi só isso. Ela gritou comigo, me chamou de incompetente. Disse que eu não entendia de responsabilidades, que não sabia qual era meu lugar." Meu Deus. "Henrique, se ela trata assim alguém que pensa ser um funcionário da limpeza, imagina como trata outros funcionários quando está sob pressão." Eduardo mostrou uma página específica de suas anotações. "Conversei com vários funcionários. Daniela tem histórico de comportamento inadequado. Gritos, desrespeito, comentários depreciativos. Por que ninguém nunca reportou? Porque as vítimas são sempre pessoas em posições mais baixas. Pessoal da limpeza, assistentes, estagiários. Pessoas que têm medo de perder o emprego." Henrique estava revoltado. "Isso não pode continuar." "Não vai continuar", Eduardo disse categoricamente. "Daniela Costa vai ser desligada da empresa hoje mesmo." "Pai, ela tem 15 anos de casa." "Henrique." Eduardo olhou diretamente nos olhos do filho. "Construí esta empresa baseada em valores de respeito e dignidade humana. Não vou permitir que supervisores destruam esses valores." Naquele momento, o interfone tocou. Era a secretária informando que os funcionários testemunhas haviam chegado e estavam esperando na sala de reuniões. Eduardo se levantou e ajeitou as roupas que ainda estavam ligeiramente úmidas. "Vamos ouvir os testemunhos. E depois vamos ter uma conversa muito séria com a senhora Daniela Costa." O que nenhum deles sabia é que Daniela finalmente havia conseguido chegar ao 12º andar e estava do lado de fora da sala de reuniões, ouvindo cada palavra que selaria definitivamente seu destino na empresa. Daniela estava encostada na parede do lado de fora da sala de reuniões, tremendo como uma folha no vento. Cada palavra que ouvia através da porta era como uma facada em seu futuro. 15 anos de carreira desmoronando em questão de minutos. Quando ouviu Eduardo dizer "Daniela Costa vai ser desligada da empresa hoje mesmo", sentiu as pernas fraquejarem. Não conseguia mais fugir da realidade. Havia humilhado o fundador da empresa na frente de funcionários que agora estavam ali dentro, prontos para testemunhar contra ela. Do lado de dentro, Eduardo organizava seus papéis, enquanto Henrique chamava os funcionários para entrarem. Pedro, Marina, Roberto, Conceição, Júlia e Carlos entraram na sala com uma mistura de nervosismo e curiosidade. Nunca haviam pisado no 12º andar. "Por favor, sentem-se", Eduardo disse com voz serena. Mas todos perceberam que havia uma autoridade natural nele que não tinham notado antes. Marina olhou ao redor da sala e viu fotos de Eduardo em momentos históricos da empresa. Ele inaugurando o primeiro escritório, recebendo prêmios, ao lado de personalidades importantes. Era inegável. Ele realmente era o fundador. "Antes de começarmos", Eduardo continuou, "quero agradecer a todos vocês pelo tratamento respeitoso que me ofereceram hoje. Mesmo sem saber quem eu era,
Demonstraram gentileza e empatia genuínas. Pedro baixou a cabeça, ainda processando que havia passado o dia conversando com o fundador da empresa. Senhor Eduardo, perdoe nossa ignorância. Se soubéssemos... Não. Eduardo o interrompeu firmemente. É exatamente por isso que faço essas avaliações disfarçado. Quero ver como as pessoas realmente são quando pensam que ninguém importante está olhando. Roberto reuniu coragem para falar. E a supervisora Daniela? O senhor vai demiti-la? Eduardo respirou fundo. Preciso ouvir os relatos de vocês primeiro. Quero que me contem exatamente o que viram. Foi então que a porta se abriu lentamente. Todos se viraram e viram Daniela entrando na sala com passos incertos, o rosto vermelho de vergonha e os olhos cheios de lágrimas. Senhor Eduardo, ela disse com voz embargada. Posso falar com o senhor? O silêncio na sala foi absoluto. Henrique se levantou, claramente irritado. Daniela, você não deveria estar aqui. Por favor, ela implorou, olhando diretamente para Eduardo. Sei que não tenho direito a nada depois do que fiz, mas preciso me explicar. Eduardo a observou por longos segundos. Via uma mulher destruída, alguém que havia percebido tarde demais a gravidade de seus atos. Pode falar, Daniela, mas antes, quero ouvir os relatos das testemunhas. Daniela se encostou na parede, preparando-se para ouvir sua sentença sendo construída palavra por palavra. Marina foi a primeira a falar. Senhor Eduardo, a senhora Daniela estava muito irritada hoje. Vinha de uma reunião difícil e estava descontando em todo mundo. Como assim, Marina? Eduardo perguntou, fazendo anotações. Ela gritou com o Roberto por causa de relatórios. Tratou mal a equipe de limpeza. E quando tropeçou nos próprios papéis, culpou o senhor. Pedro completou. Foi aí que ela pegou a jarra d'água e despejou no senhor. Na frente de todos nós. Eduardo se virou para Conceição. Conceição, você trabalha aqui há muito tempo. Esse comportamento é comum? Conceição olhou para Daniela, visivelmente constrangida. Senhor Eduardo, não gosto de falar mal de ninguém. Pode ser honesta, Conceição. A dona Daniela, quando está estressada, ela distrata a gente. Principalmente o pessoal da limpeza e manutenção. Já ouvi ela dizendo que a gente é incompetente, que não serve para nada. Daniela fechou os olhos, ouvindo seus próprios erros sendo expostos. Cada palavra era verdadeira e doía mais que qualquer punição. Roberto hesitou, mas decidiu falar. Senhor Eduardo, tem algo mais. Hoje ela disse que o senhor não sabia qual era seu lugar. Disse o quê exatamente? Que o senhor não entendia de responsabilidades reais, que não tinha capacidade para entender pressões importantes. Eduardo anotou cada palavra cuidadosamente. O comportamento de Daniela havia sido ainda pior do que ele imaginava. Henrique estava vermelho de raiva. Daniela, você tem alguma coisa a dizer sobre essas acusações? Daniela respirou fundo e se aproximou da mesa. Tudo que eles falaram é verdade. Cada palavra. A admissão franca surpreendeu a todos. Não vou tentar me justificar ou encontrar desculpas. Ela continuou com voz trêmula. Estava frustrada, irritada, e descontei em alguém que pensei não poder se defender. Eduardo parou de escrever e a olhou diretamente. Continue. Hoje percebi o tipo de pessoa que me tornei. Alguém que usa a posição para maltratar outros. Alguém que perdeu completamente a noção de respeito e dignidade. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Senhor Eduardo, não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. Só quero que saiba que hoje foi o dia mais vergonhoso da minha vida. Pedro olhou para Marina, ambos surpreendidos pela honestidade brutal de Daniela. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Daniela, você sabe qual foi a parte mais grave do seu comportamento hoje? Foi despejar água no senhor? Não, Eduardo se virou para ela. A parte mais grave foi você revelar que esse comportamento é habitual, que você trata pessoas assim regularmente. Daniela abaixou a cabeça, sabendo que não havia defesa possível. Conceição. Eduardo se dirigiu à funcionária mais experiente. Quantas vezes você foi tratada de forma desrespeitosa por supervisores? Senhor Eduardo, seja honesta. É importante. Conceição suspirou. Muitas vezes, senhor. Não só pela dona Daniela, mas por outros supervisores também.
A gente se acostuma porque precisa do emprego. Eduardo balançou a cabeça tristemente. Ninguém deveria se acostumar com desrespeito. Henrique se levantou. Pai, qual será a decisão sobre a Daniela? Eduardo olhou para cada pessoa na sala. Via funcionários exemplares que mereciam trabalhar em ambiente respeitoso. Via uma supervisora que havia perdido completamente a noção de liderança adequada. Daniela, ele disse calmamente, seu comportamento foi inaceitável. Representa tudo que não quero nesta empresa. Daniela assentiu, preparada para ouvir sua demissão. No entanto, Eduardo continuou. Sua honestidade agora demonstra que ainda existe uma pessoa decente por baixo da supervisora arrogante. Todos na sala ficaram surpresos. Para onde Eduardo estava levando aquela conversa? Por isso vou fazer algo diferente, ele disse, voltando para sua cadeira. Você não será demitida hoje. Daniela levantou a cabeça em choque. Como? Será rebaixada de supervisora para assistente. Terá redução salarial correspondente. E mais importante, passará 6 meses trabalhando exclusivamente com a equipe de limpeza e manutenção. A sala ficou em silêncio total. Durante esses 6 meses, você vai aprender o que significa ser tratado como invisível. Vai entender na pele o que suas palavras e ações causam nas pessoas. Daniela estava processando a oferta. E depois dos 6 meses, se demonstrar mudança real, poderá voltar a uma posição de liderança, mas será uma liderança baseada em respeito, não em medo. Henrique estava surpreso com a decisão do pai. Pai, você tem certeza? Eduardo sorriu pela primeira vez no dia. Henrique, construí esta empresa acreditando que pessoas podem mudar. Se não der essa chance para a Daniela, estarei sendo tão inflexível quanto ela foi hoje. Daniela não conseguia parar de chorar. Senhor Eduardo, por que está me dando essa oportunidade? Porque hoje vi 2 versões suas, Daniela. A supervisora arrogante que despejou água em mim e a pessoa humana que teve coragem de admitir seus erros na frente de todos. Eduardo se dirigiu aos outros funcionários. Quero que vocês sejam testemunhas dessa segunda chance. E quero que me reportem se ela realmente mudar ou se continuar com comportamentos inadequados. Pedro assentiu. Pode contar conosco, Sr. Eduardo. Eduardo olhou para Daniela uma última vez. Sua nova posição começa segunda-feira. Vai trabalhar diretamente com a Conceição, aprendendo o que significa dignidade no trabalho. Conceição sorriu, vendo justiça e misericórdia sendo aplicadas simultaneamente. E Daniela, Eduardo concluiu, esta foi sua primeira e única chance. Não haverá uma terceira oportunidade. 6 meses depois daquele dia que mudou tudo na Corporação Estrela Azul, uma cena impensável estava acontecendo no 5º andar. Daniela estava ajoelhada no chão, ajudando Conceição a limpar uma mancha difícil do carpete, rindo de uma piada que a funcionária mais experiente havia contado. Dona Daniela, Conceição disse sorrindo, a senhora aprendeu direitinho como tirar essa marca. Está virando expert em limpeza. Conceição, por favor, me chama só de Daniela. Ela respondeu, passando o pano com cuidado. E quem me ensinou foi a melhor professora que eu podia ter. A transformação era tão radical que funcionários novos não acreditavam quando alguém contava que Daniela já havia sido supervisora arrogante. Agora ela cumprimentava todo mundo, perguntava sobre as famílias dos colegas, oferecia ajuda espontaneamente. Marina passou pelo corredor carregando papéis e parou para observar a cena. Daniela, precisa de ajuda com alguma coisa? Estou bem, obrigada, Marina, mas você parece sobrecarregada. Posso ajudar com alguma coisa? Marina sorriu. Não, obrigada. Só estava admirando como você mudou. Conceição me ensinou que trabalho não define valor de uma pessoa. Daniela respondeu, levantando e organizando os materiais de limpeza. Caráter define. Naquele momento, Eduardo apareceu no corredor. Agora ele fazia visitas regulares, sem disfarces, conversando abertamente com todos os funcionários. A empresa havia se tornado um lugar completamente diferente. Bom dia, pessoal, ele cumprimentou. Bom dia, senhor Eduardo, Daniela respondeu, mas havia algo diferente em sua postura. Não era submissão por medo, era respeito genuíno. Daniela, posso falar com você 1 minuto? Claro, senhor. Eles se afastaram do grupo. Eduardo havia chamado aquela conversa porque havia chegado a hora de tomar uma decisão importante sobre o futuro dela.
Como você se sente trabalhando com a equipe de limpeza? Ele perguntou. Me sinto honrada, Sr. Eduardo. Aprendi mais sobre liderança nesses 6 meses do que em 15 anos como supervisora. Como assim? Daniela respirou fundo. Aprendi que líderes verdadeiros servem suas equipes, não se servem delas. Aprendi que respeito não se impõe, se conquista. E aprendi que cada pessoa tem uma história, uma dignidade que não pode ser pisoteada. Eduardo sorriu. Havia esperado por essa compreensão por meses. Daniela, tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? A posição de supervisora de desenvolvimento humano está vaga. É uma área nova que estamos criando, focada em garantir que todos os funcionários sejam tratados com dignidade. Daniela ficou em choque. Senhor Eduardo, eu não sei se mereço essa chance. Merecer não é a questão. A questão é, você está preparada para liderar de forma diferente? Estou, ela disse sem hesitar. Mas quero continuar trabalhando meio período com a equipe de limpeza. Não posso esquecer nunca de onde vim. Eduardo ficou impressionado com a resposta. Por quê? Porque foi com eles que aprendi o que significa verdadeira liderança. Conceição lidera pelo exemplo. Pedro lidera pela gentileza. Marina lidera pela empatia. Quero ser esse tipo de líder. Conceição, que estava ouvindo a conversa de longe, se aproximou. Senhor Eduardo, posso falar uma coisa? Claro, Conceição. A Daniela virou a melhor companheira de trabalho que já tive. Ela não só mudou, ela inspirou todo mundo aqui. Como assim? Pedro e Marina se juntaram ao grupo. Pedro explicou. Senhor Eduardo, depois que a Daniela começou a trabalhar com a gente, outros supervisores começaram a mudar também. Ninguém mais grita, ninguém mais destratar. É verdade, Marina completou. A transformação dela mostrou para todo mundo que é possível liderar com respeito. Eduardo olhou ao redor e viu algo que não esperava. Havia um grupo de funcionários de diferentes setores observando a conversa. Todos queriam saber qual seria o destino da pessoa que havia se tornado símbolo de segundas chances. Daniela, Eduardo disse alto o suficiente para todos ouvirem. Aceita a posição de supervisora de desenvolvimento humano? Aceito, senhor. Mas com uma condição. Qual? Quero que minha primeira iniciativa seja criar um programa chamado Dignidade no Trabalho. Todo supervisor novo vai passar um mês trabalhando em diferentes setores para entender como é ser liderado antes de liderar. O grupo inteiro aplaudiu. A ideia era brilhante. Ninguém mais seria promovido à liderança sem entender primeiro o que significa estar do outro lado. Eduardo estendeu a mão para Daniela. Bem-vinda de volta à supervisão, mas agora como verdadeira líder. Daniela apertou a mão dele com lágrimas nos olhos. Obrigada por acreditar que pessoas podem mudar. Roberto, que havia presenciado tudo desde o início, se aproximou. Daniela, posso dizer uma coisa? Hoje você é a supervisora que eu sempre quis ter. As lágrimas de Daniela se intensificaram. Roberto, me perdoa pelo que eu era antes. Não precisa pedir perdão. Você se perdoou mudando. Eduardo olhou para todo o grupo reunido no corredor. Funcionários de todos os setores, de todas as idades, unidos por uma lição que havia transformado não apenas uma pessoa, mas toda a empresa. Pessoal, ele disse, quero que vocês gravem bem este momento. Hoje, vocês presenciaram algo raro, uma pessoa que teve coragem de se transformar completamente. Conceição limpou as lágrimas. Senhor Eduardo, o senhor salvou a Daniela. Não, Conceição. Eduardo balançou a cabeça. A Daniela salvou a Daniela. Eu apenas ofereci a oportunidade. Henrique chegou correndo, ofegante. Pai, aconteceu alguma coisa? Vi todo mundo reunido aqui. Aconteceu sim, Henrique. Acabamos de promover nossa nova supervisora de desenvolvimento humano. Henrique olhou para Daniela surpreso. Daniela? Sério? Sério. E ela acabou de criar um programa que vai revolucionar nossa forma de desenvolver líderes. Daniela se dirigiu a todos os presentes. Gente, quero aproveitar para pedir desculpas públicas a cada um de vocês, especialmente a você, Conceição, que sempre foi tratada com desrespeito e ainda assim manteve sua dignidade. Conceição abraçou Daniela. Filha, você não é mais a mesma pessoa. Estou orgulhosa de você.
Eduardo observou aquele momento com o coração aquecido. Havia passado décadas construindo uma empresa, mas sabia que o dia mais importante da Corporação Estrela Azul não foi quando assinaram o primeiro grande contrato. Foi aquele dia. Pessoal, ele disse para encerrar, vocês acabaram de presenciar a prova de que segundas chances podem criar milagres. Daniela nos ensinou que nunca é tarde para se tornar uma pessoa melhor. Pedro levantou a mão. Senhor Eduardo, posso falar uma coisa? Claro. O Senhor não só mudou a Daniela, o Senhor mudou todos nós. Agora a gente sabe que caráter é mais importante que cargo, e que dignidade não é privilégio de alguns, Marina completou. É direito de todos. Eduardo sorriu e olhou para cada rosto naquele corredor. Lembrem-se sempre, tratamos as pessoas não pelo que elas têm, mas pelo que elas são. Seres humanos que merecem respeito, independente da posição que ocupam. Conceição assentiu. E que às vezes a pessoa mais importante do lugar é aquela que parece menos importante. Exato, Conceição. Porque no final das contas o que define nosso valor não é o carro que dirigimos ou a roupa que vestimos. É como tratamos as pessoas quando ninguém está olhando. Daniela limpou as lágrimas e sorriu. Obrigada por me ensinar que é possível recomeçar, que é possível ser uma pessoa melhor. Eduardo colocou a mão no ombro dela. Daniela, você ensinou algo ainda mais importante. Que mudança real é possível quando temos coragem de admitir nossos erros e trabalhar para corrigi-los. E naquele momento, todos souberam que haviam presenciado muito mais que a promoção de uma funcionária. Haviam presenciado uma lição de vida sobre segundas chances, dignidade humana e o poder transformador do respeito. A Corporação Estrela Azul nunca mais seria a mesma. E isso era a melhor coisa que poderia ter acontecido.